Olá, jovens! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário que você está assistindo essa aula. Hoje nós vamos dar início ao nosso segundo módulo, que se encontra aí o capítulo 3, tendo como título o solo e as atividades humanas. Então, no livro de vocês aí, ele traz uma ilustração lá na página 208 e 209, traz uma ilustração de uma plantação de arroz, né? Um cultivo aí, uma cultura de arroz que se encontra na China. E aí o livro traz algumas reflexões, né? O autor do livro nos traz algumas reflexões que eu vou deixar aqui para vocês irem pensando, irem refletindo. Aí no final da nossa aula, acredito que vocês terão uma conclusão. Bom, só relembrando então, o que é solo? Solo nada mais é do que um agregado de rochas fragmentadas, de matéria orgânica. No solo também tem uma composição de minerais, de água e de ar. Então é um composto bastante rico e que está presente aí em grandes atividades da humanidade. Então, você já parou para pensar de onde vêm os alimentos que nós comemos hoje em dia, ou todos os objetos que nós temos hoje em dia? Vocês já pararam para pensar de onde vem, como que surgiu todas essas coisas que nós temos no nosso dia a dia, no nosso uso? Então eu trouxe aqui para vocês 3 ilustrações, né? Alguns produtos que nós temos no nosso dia a dia, como por exemplo o óleo de cozinha, que está presente aí na hora quando sua mãe vai fazer a sua alimentação, o seu almoço. Então é um produto bastante utilizado na culinária. A camisa de vocês que vocês estão utilizando nesse momento, por exemplo, estão vestindo, ela tem o quê? Tem camisas que tem uma certa porcentagem de um produto chamado algodão, né? Então existem camisas, existem lençóis que têm a quantidade de algodão. O caderno de vocês, que vocês fazem a atividade de vocês, então o papel, todos esses componentes aqui, todos esses produtos estão presentes no dia a dia de vocês. E de onde é que vem o óleo? Olha, por exemplo, o óleo. Bastante matéria-prima é a soja, né? A soja que é o produto principal aqui do óleo. Ele é cultivado em plantações, ou seja, de origem vegetal. A mesma coisa o algodão. O algodão é cultivado em plantações e que tem origem vegetal. A mesma coisa o papel. Qual é a matéria-prima aí do papel? Nada mais é do que a celulose. A celulose vem da onde? É originária da madeira, do eucalipto e do pinho. Então, todos esses produtos que nós vimos aqui têm origem vegetal e que é indispensável, ela depende diretamente do solo. Então, daí uma das relações principais que o solo tem para a humanidade. Então, todos esses produtos que nós utilizamos no dia a dia, ela depende bastante do solo. E esse solo, ele precisa estar adequado para essas plantações, né? Mas antes nós vamos falar algum contexto histórico aqui importante. Então, não é só de hoje que se tem plantações e que se tem exportações, essa questão bastante agrícola. Então, teve início mais ou menos 2000 anos, quando o ser humano passou a cultivar alguns vegetais e passou a domesticar alguns animais. Nós temos aqui uma imagem que ela foi registrada nas paredes do templo de Horus, que é localizado no Egito. Então, ela vai retratar atividades relacionadas à agricultura egípcia. Então, você observa aqui, ó, nessa ilustração, que é como se ela estivesse carregando, provavelmente, espigas de trigo, né? Como vocês podem observar, ó, é bem semelhante. Então, não é de hoje que se tem atividades agrícolas. Então, primitivamente, aqui há 2000 anos,
o ser humano já cultivava alguns vegetais e já domesticava alguns animais. Inicialmente era só para sobrevivência, né, para a própria sobrevivência local, mas depois passou a ser comercializada. E aí, atualmente, com o passar dos anos, as técnicas agrícolas foram se modificando, foram se modernizando. Principalmente aqui, ó, uma das tecnologias modernas que se utiliza hoje na agricultura é as colheiteiras por meio de GPS. Então, como você pode observar, hoje não é só como antigamente, onde você ia lá, plantava, colhia e pronto. Hoje não, hoje tem várias tecnologias modernas, tem uma questão muito polêmica sobre o uso dos agrotóxicos. Então, todas essas questões estão muito atuais e muito debatidas na questão da agricultura hoje, né, do que antigamente. E aí, o nosso Brasil, bastante miscigenado, bastante diferenciado, também apresenta diferenças de climas e de solos em várias regiões do nosso Brasil afora. Então, isso aqui, essa diferenciação, permite variadas culturas agrícolas. Culturas aqui é no sentido de que vários tipos agrícolas. Então, por exemplo, numa determinada região é mais provável ter plantação de arroz. Em outra determinada região, devido ao clima, é mais adequado ter a plantação de uvas, por exemplo, por ser mais frio. Então, não dá para se plantar uvas aqui em Guajará, por exemplo, por conta do clima ser muito quente. Então, essa diferenciação e os diferentes tipos de solo permitem variadas culturas agrícolas aí no nosso Brasil. E o que gera um grande potencial de exportação agrícola mundial. Então, o Brasil tem um futuro promissor por ser um grande produtor agrícola mundial devido a essa diferenciação de climas e de solo no nosso Brasil. Pois bem, como eu falei para vocês, para que todas essas plantações e todos esses nossos produtos estejam de acordo, chegando corretamente à nossa casa, por exemplo, é preciso que o solo esteja adequado. Caso ele não esteja adequado, existem algumas técnicas para manejar esse solo, para que esse solo fique ok. Então, existem algumas 3 técnicas aqui principais, que é a aração, a adubação e a irrigação. Então, esses são os 3 tipos de técnicas que nós vamos falar. Mas antes, eu queria lembrar para vocês o que é drenagem, o que vocês entendem por drenagem. Então, um solo, ele acaba sendo prejudicado pelo excesso de água. Então, se vocês observarem, acho que vocês já devem ter visto, uma determinada planta que apresenta, ela fica meio murcha, às vezes as folhas dela ficam meio amareladas, às vezes as folhas acabam caindo. Então, uma das causas disso tudo é o excesso de água, que vai interferir na aeração do solo e vai diminuir a quantidade de ar disponível nela. Então, todo esse excesso de água acaba prejudicando a quantidade de ar disponível nesse solo. Então, uma das maneiras de evitar esse excesso de água é por meio da técnica conhecida como drenagem. Então, a drenagem ela vai eliminar esse excesso de água aqui. Aqui nós temos um exemplo, né? De um solo com grande quantidade de água. E aqui eu tenho um certo tubo aqui, que na imagem não dá pra ver bem, mas é como se eu tivesse um tubo aqui que drena toda essa água em excesso. Aí nós podemos observar aqui, ó. E essa drenagem, ela divide-se em duas. Ela divide-se em superficial ou subterrânea. Esses são os 2 tipos de drenagem que nós temos, tá? Bom, com relação então à técnica de aração. Então, quando um solo ele é compactado, o que é esse solo compactado? Ele não permite a troca de gases, ou seja, a troca de oxigênio entre as raízes e a atmosfera.
Então, quando isso acontece, quando o solo ele fica compactado, é preciso que a gente faça areje esse solo, né? Então, que permita uma abertura para que essas trocas gasosas aqui sejam eficientes. E aí surge, então, a técnica de aração, que nada mais ela é feita por meio de um instrumento chamado arado. Então, esse instrumento, ele possui algumas partes cortantes que vão arrastando esse solo. Então, a partir do momento que você tem esse equipamento que vai arrastando o solo, vai formando alguns sulcos que vão revirando e melhorando a circulação de oxigênio e a infiltração de H2O. Ou seja, esse solo, lembra lá dos poros? Lembra dos poros que nós estudamos na aula passada? Então, o que ocorre quando os poros do solo, após a utilização do arado, o que vai acontecer? Ocorre o quê? Um aumento desse tamanho dos poros, que vai melhorar essa penetração do ar e da água. Então, quando o solo está compactado, o que acontece? Os poros do solo é como se ficassem prensadinhos, não permitindo essa passagem de ar e de água. Então, quando a gente faz essa técnica de aração, é permitido, então, essa circulação. Então, o solo começa a respirar, vamos dizer assim, né? O solo, então, é arejado. E aí, aqui eu trouxe para vocês o equipamento, que é o arado, que permite esse arejamento do solo. E aí, nesse primeiro exemplo aqui, é um exemplo bem mais antigo, bem mais primitivo, que antigamente se usava muito. Então, tinham-se aqui animais que acabavam carregando esse equipamento para que o solo fosse, então, arejado. Hoje, nós temos esse tipo de equipamento aqui. Então, uma máquina vai carregando, né, vai arrastando esse solo e vai permitindo essa circulação de ar e de água. Então, por hoje é só, tá, pessoal? Essa vai ser a nossa primeira parte da nossa aula, porque esse conteúdo é um pouco grande. Geralmente as minhas aulas são um pouco longas, né? Então eu vou dividir a nossa aula, tá bom? E nos vemos na próxima aula. Um abraço!